Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você! Pessoal, hoje não, né? Essa semana um colega fez uma pergunta num grupo, ele propôs uma estratégia de investimento e eu achei a pergunta dele bem interessante, como sempre, né? Os temas aqui são todos bem interessantes. Mas eu fiquei refletindo sobre o que ele perguntou e eu falei, pô, eu acho que isso aí é um tema legal pra gente fazer um vídeo. Eu só fiquei um pouco triste que ele fez uma pergunta, pediu opinião e tal, e eu dei opinião. Eu não sei se não foi a opinião que ele gostaria de escutar, mas ele só deu um joinha. Eu falei, então beleza, mas pelo menos eu construí a linha de raciocínio e expus lá pro coleguinha. E agora hoje eu vou trazer aqui para vocês uma sugestão de estratégia de investimento, como que você constrói uma carteira vencedora, uma carteira com potencial de lucro, baseado no que ele propôs, com o ponto de vista do canal Investidor Teta Gang. É engraçado às vezes quando a gente pede alguma opinião e a opinião ela não vai ao encontro do nosso pensamento, ela vai de encontro, né, vai contra, e a gente fica meio chateado. As pessoas, naturalmente a gente não gosta de ser contrariado, né? Se o colega, porventura, estiver assistindo esse vídeo, de forma alguma, critiquei a estratégia, a minha opinião foi uma opinião com intuito construtivo, certo? A gente tem que pegar as ideias boas ali, filtrar e ver o que serve para você ou não, né? E no mercado financeiro não existe certo e não existe errado. O objetivo de todo mundo é ganhar dinheiro. O objetivo final é você ter uma estratégia que te proporcione rentabilidade e preferencialmente uma rentabilidade acima das taxas de juros, acima do índice de mercado, do benchmark de mercado. Enfim, o propósito de todo mundo é ser vitorioso. Baseado no que ele falou, eu vou explicar aqui para a gente já ir direto ao ponto. Qual que foi a ideia de construção de carteira do colega? Ele iria fazer um aporte mensal de R$ 5.000 por mês durante um ano. Dentro desse, todo mês ele ia colocar R$ 5.000 e ia guardar esse dinheiro por um ano. Na verdade, ele não ia guardar, né? Ele ia aproveitar oportunidades de mercado e realizar o aporte. Esse foi um ponto. Desses R$ 5.000, R$ 1.000 ele ia separar para compra de call longa, de opções de compra longas, as conhecidas LIPs. São aquelas opções com vencimento superior a 6 meses, um ano e meio. Pô, até aí tudo bem. O que eu pontuei para ele já de início? Eu falei, olha, a sua estratégia é muito boa, falei a mesma coisa que eu estou falando agora, não existe certo, não existe errado. Eu acho que o grande ponto, o grande fator principal da estratégia é a avaliação de ativos. Porque, assim, às vezes a gente pensa que um ativo que ele caiu demais, ele está barato. Entendeu? E não é assim que funciona. Vamos citar, por exemplo, aqui, eu posso pegar uma empresa de energia elétrica e essa empresa ela tá lá no R$ 10 e ela caiu para 3. Só que os fundamentos da empresa, eles estão ruins. É uma empresa muito endividada, é uma empresa que o operacional dela não está gerando lucro, é uma empresa com diversos pontos negativos. Ou seja, esses R$ 3, por mais que ele foi uma queda ali de mais de 70%, a empresa está cara. Ela está cara para o que ela está repassando para o investidor. É isso que a gente tem que ter em mente. Aí talvez você pode pegar uma elétrica que custa R$ 30, mas que tenha todos os fundamentos ali no verdinho, que tenha bons resultados, e o R$ 30 está mais barato do que os 3. Entenderam? Não é porque a empresa caiu demais que ela está barata. A gente tem que analisar os fundamentos. Hoje, na bolsa, a gente tem empresas aí de R$ 1, R$ 1,50, e mesmo assim são empresas caras, porque a entrada que o investidor faz nela é meramente especulativa, você não tem potencial de fundamentos nenhum para o futuro. Muito pelo contrário, as perspectivas são ruins. Aí a gente já conversou sobre aquela história, eu vou entrar na empresa para ficar esperando turnaround, entendeu? Porque, poxa, você tem um rol de empresas boas, empresas lucrativas, empresas com bons indicadores, bons fundamentos, bons resultados. Aí você vai pegar seu capital e vai aportar nessas empresas de futuro duvidoso? Será que é o caso? Pode até ser uma estratégia semelhante aí à tal da guimba de cigarro,
que o Benjamin Graham falava junto com Warren Buffett lá atrás, naquele livro Investidor Inteligente, que inclusive eu não li, mas conheço algumas partes, tenho ele aqui, vou ler ainda, mas pode ser uma parte do portfólio, ele está alocado nessas guimbas de cigarro esperando altas explosões, mas é um capital mínimo, não é muita coisa, entenderam? Agora sim, para a gente construir uma carteira, eu acho interessantíssimo a gente analisar os fundamentos da empresa. Não é salutar você entrar na empresa só porque ela caiu o preço. Esse é um ponto. Em relação das opções longas, eu achei bacana. Só que aí, a aplicação desse recurso das opções longas, ele estava seguindo a mesma ideia, pelo que eu entendi, do aporte de 5 mil. Empresas que caíram bastante comprar. Também não adianta, a gente tem que comprar empresa boa. Aí, o que eu sugeria? Acompanha o raciocínio. Pega o capital, aplica ele todo, 100%, numa renda fixa de liquidez diária, preferencialmente Tesouro Selic, investimento risco soberano, investimento de renda fixa mais seguro que tem, certo? Como ele é liquidez diária, não sofre marcação ao mercado, esse capital ele vai ficar ali aguardando o momento certo. Você vai estudar e vai montar uma lista de ativos, vai definir lá setores diferentes, empresas, coloca ali 10, 15 ativos, faz o dever de casa, estuda com calma, leva na boa. Porra, chegou o mês do aporte, 5 mil, Tesouro Selic, não apareceu nada. Mês seguinte, 5 mil, Tesouro Selic, 5 mil, Tesouro Selic, certo? E nisso aí você vai estudando tranquilo, lendo o relatório, olhando sites de análise fundamentalista e monta a sua carteira. A partir do momento que você construiu essa carteira, você vai ficar monitorando esses ativos, entendeu? Quando um ativo desse, que você já previamente selecionou, um ativo com bons fundamentos, com bons resultados, ele der aquela pancada, aí é o momento de você fazer a operação. E agora que entra o negócio aqui do canal. Ele tinha falado de R$1.000 de opções longas, eu vou além. Por que a gente não utiliza o capital todo em opções longas? Ou parte dele do que dá para comprar? E aí vocês vão perceber que dá para a gente montar uma estrutura aqui muito interessante, lucrativa e que de certa forma vai proteger o nosso patrimônio. Vamos passar para a tela aqui que vai ficar mais fácil para exemplificar para vocês. Infelizmente, eu olhei esses dados no sábado, de sábado para cá deu uma mudada tanto nos investimentos de renda fixa, mas vai dar para passar a ideia do que eu quero falar e fica aí de reflexão para vocês estudarem e, quem sabe, aplicar nos investimentos de vocês. Vamos agora, que eu aprendi o negócio, vamos partir para essa tela aqui, ó. Agora sim, agora ficou melhor. Corta aqui para mim nessa tela. Um site que eu gosto muito de utilizar, já comentei sobre ele algumas vezes, é o site Fundamentei, que é esse site que vocês estão vendo na tela. Esse site, assim como muitos outros, ele tem a sua parte gratuita, ele também tem a sua parte paga. Mas vamos pegar aqui um ativo qualquer, eu falei de energia elétrica. Vamos dar uma olhada aqui que eu vou falar o que eu acho legal nesse site. E assim, para uma resposta rápida, ele serve muito bem como filtro, como critério ali de decisão para você montar a sua carteira e depois ir estudando os ativos. Porque, galera, nada melhor do que você entrar no RI da empresa e baixar os relatórios da empresa. Aí você vai detalhar, você vai procurar aquelas coisinhas ali esmiuçadas, entendeu? Na paciência, na calma. Mas aquele primeiro filtro, cara, o site é fantástico para poder fazer isso aqui. A gente já começa aqui nessa... Tanto o Fundamentei, a gente tem o Status Invest, tem o Fundamentos, tem diversos outros. Mas o Fundamentei é um site assim que eu tô começando a dar mais uma atenção para ele, porque você começa a pegar o jeito do site, fica um negócio bacana para estudar. O que eu acho legal aqui é que as informações elas estão aglutinadas de forma que não está poluída. Fica muito fácil de visualizar. Então aqui a gente já começa de cara vendo a parte de governança, né? A gente vê que apesar de ser nível 2, dela não está no nível de governança. Aqui, galera, eu não estou falando que Taesa é uma boa empresa, eu só estou mostrando para vocês como que vocês começam a olhar para fazer uma análise ali superficial, que seja, mas que vai diferenciar você da maioria do mercado, tá certo? Voltando aqui, a gente já tem um segmento de listagem nível 2 que não é o melhor dos segmentos relativo à governança. Não significa que a empresa tem governança
corporativa alta, que ela seja novo mercado, que ela é uma boa empresa. Só que quando a gente observa os segmentos de listagem, já indica que a empresa está preocupada com boas práticas. Por isso que ela foi classificada nesse segmento de listagem, certo? A Taesa, no caso aqui, eu estou olhando, é Taesa, né? A 3, a ordinária, a preferencial e a Unity. A gente tem o tag along de 100% nas 3 classes, isso é muito bom. A ideia, a melhor ideia é que a gente tenha a ação igual a do controlador da empresa. E o controlador, ele tem o quê? Ele tem ordinária. É a ação que você vai ter a ação que dá direito a voto. Você vai ter a ação que, se o controlador fizer alguma coisa, subentende que ele vai querer se beneficiar, você tem a mesma ação dele. Só que nesse caso aqui, como ela tem tag along nas 3 classes, a gente está protegido em caso de alienação de controle, em caso de fechamento de capital, a gente vai conseguir o mesmo preço do controlador, isso é bacana. Agora, quando você pega aqui uma ação que ela seja 100% tag along na ON e não tenha tag along na preferencial, ou seja menor, é um risco que já tem que pesar. E se por acaso essa ação, nesse caso, que não tem tag along, ela não tiver liquidez nas ordinárias, já é uma ação que eu cortaria. Entendeu? Não tem como eu comprar uma ação que eu não tenha a proteção do tag along, né? Eu vou ficar exposto aí naquela teoria da ação preferencial só por causa dos dividendos. Beleza, a gente vai rolando aqui para baixo. A gente tem aqui uma parte que eu gosto de olhar, principalmente depois quando você olha o lucro da empresa, é olhar a remuneração dos administradores. E eu vou passar por um case aqui, um case ruim, que aí vai ficar mais fácil da gente observar. Então, o site ele traz aqui a parte de remuneração dos investidores, ele traz aqui a parte de endividamento também, que é muito interessante, a gente observar se o endividamento está aumentando, como que essa empresa ela está tomando dívida, se ela está tomando muita dívida no curto prazo, isso aí para a saúde da empresa não é bom. É melhor que a dívida dela seja ao longo prazo, porque ela tem mais tempo de melhorar o operacional dela e ela tem mais tempo para trabalhar essa dívida. Agora, quando você tem a dívida em peso no curto prazo, isso aí é bem complicado para a empresa. Nesse caso aqui, falando de Taesa, a gente tem dívidas aqui predominando de 1 a 3 anos e depois de mais de 5 anos, né? No caso da Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica, ela tem uma característica dela ser uma empresa alavancada justamente pela forma, como é que eu vou colocar assim? A forma como ela atua. Ela precisa tomar dívida para ela poder construir as suas linhas de transmissão e depois ela começa a receber os recursos aí da exploração dessas linhas, tá? Então é uma característica de Taesa, a gente pode ver sempre aqui que ela tem bastante dívida, né? Quando a gente olhar aqui na parte de dívida líquida sobre o EBITDA, a gente percebe isso aí. Mas mesmo assim ainda tá mostrando indicadores bons, né? Até o próprio site ele fala aqui que menor do que 3, quando você divide a dívida líquida pelo EBITDA, é um bom sinal. A gente só tem aqui maior do que 3 em 2011, né? Aqui nessa parte, ó, eu gosto muito dessa parte aqui de lucro vezes cotação. Isso aqui é muito interessante quando você analisa empresas ruins e você vê o efeito da manada. O lucro da empresa caindo, a cotação subindo e a gente olha a quantidade de investidores aumentando. Por quê que está acontecendo isso aí? Então é nitidamente um efeito manada. Tem até uma expressão, não sei se vocês já escutaram, que quando você quer vender uma ação de uma empresa ruim, você tem que fazer a cotação dela subir para você vender. Eu acredito que aconteça muito isso aí com essas empresas ruins, né? No caso aqui de Taesa, a gente percebe em verde que é o lucro e em amarelo é a cotação. A gente vê que a cotação e o lucro, na verdade, aqui, né? Ele tem as suas variações, mas ele é um lucro que está subindo. Aqui já em 2022, ele está apurado até 30/9, ainda não saiu do 4º trimestre. Ele deu essa corrigida, mas é uma empresa que não teve prejuízo desde 2017. Se a gente olhar aqui em cima, vai ter falando, ó, ela está listada na CVM desde 2006. Aqui no gráfico de lucro versus cotação, a gente tem desde 2017. A gente olha aqui a parte de investidores também, tem um grande salto aqui, né, de 2020 até 2021, e quando a gente olha do lucro versus cotação, ó, é bem onde que aumenta, ó. 2020, 2021, de 2019 a 2020, né? O lucro aumentou bastante. A cotação ela seguiu, até que seguiu interessante, né? A cotação não teve tanta variação.
Já o lucro ele teve essa explosão de 2019 a 2020 e agora deu uma corrigida. Essa outra parte aqui também eu acho muito bacana. Quando você analisa os relatórios contábeis de uma empresa, basicamente você olha 3 relatórios. A gente olha o balanço patrimonial, que ele a gente costuma falar que é a fotografia da empresa, dos ativos passivos e do patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas, naquele momento que foi feita a informação. Então ele é uma foto da empresa. A gente tem a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que seria um filme de um período. A gente vê num período ali o que ela teve de lucro operacional, o que ela teve de despesas administrativas, a gente vê o que ela pagou de imposto, a gente observa margens, observa lucro líquido, entendeu? E a gente tem a demonstração de fluxo de caixa, que é o DFC. O DFC, como dizem, o caixa é o rei. Então ali na DFC você vai ver realmente o que passou no caixa da empresa. Porque às vezes numa DRE a gente tem um lucro líquido, por exemplo, eu tenho um lucro líquido do ano de 2022, só que aquele lucro, a maior parte dele é de contas a receber. Então ele é um lucro que a empresa teve, ela vendeu, só que talvez seja um recebível de curto prazo, seja um recebível de longo prazo, um recebível ali maior do que um ano para receber, e esse dinheiro não entrou no caixa da empresa. E a gente precisa de dinheiro para ter o capital de giro. É nessa parte que é importante a análise do fluxo de caixa. E esse quadro aqui, ele basicamente ele une esses 3 conceitos. A gente tem aqui a parte de patrimônio líquido, que é do balanço patrimonial. A gente tem a parte aqui de receita, do EBITDA, do EBIT, resultado financeiro, imposto, lucro líquido, que é a parte da DRE, as margens. A gente tem aqui a parte do fluxo de caixa, que é o FCO, a gente tem o FCF, então fica toda a informação agrupada aqui de maneira bem fácil de ler. Eu gosto demais. Eu já chego numa empresa, eu olho aqui, ó, eu olho patrimônio líquido, tá subindo, receita líquida tá subindo, lucro líquido tá subindo, porra, tá coisa linda, tá tudo verdinho aqui, ó, margem líquida, tem boa margem, o ROI, a margem é importantíssimo, galera. Quando você vê empresas de margem apertada, por exemplo, empresas de varejo, que a gente tem margens aí de 1, 2, 3%, a empresa ela não tem margem para poder diminuir o lucro dela e mesmo assim ter lucro. Reduzir ali as suas margens de forma que ela continue tendo lucro, porque a margem líquida dela já está muito apertada. Agora, quando você pega uma empresa aqui que tem uma margem líquida de 60%, no momento de crise ela tem muito espaço para poder trabalhar o operacional dela. Então é importantíssimo a margem líquida. O ROI, né, Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, também muito importante ver. Preferencialmente a gente busca por empresas que tenham um retorno acima da taxa básica de juros, porque você está investindo numa empresa que ela não está conseguindo performar acima da taxa básica de juros, fica uma situação assim, não vou dizer que inviabiliza, mas fica algo delicado de analisar melhor, né? A gente tem que conhecer e passar para os relatórios da empresa para entender o que está acontecendo. Porque talvez ela tenha uma margem líquida pequena, mas ela é uma empresa atrelada ao câmbio. E a gente sabe, né? A inflação subindo, o real desvaloriza, o dólar valoriza, essa empresa que está atrelada ao câmbio talvez seja positivo, por mais que ela tenha uma margem líquida pequena. Isso aí a gente vai descobrir lendo os relatórios. Eu tenho aqui a parte de dívida, eu tenho a parte aqui de caixa, enfim, né? Essa parte aqui ela é muito bacana de você olhar. Aqui tem os gráficos com vários indicadores aqui que eu posso ir marcando e tirando, entendeu? Basicamente são as mesmas informações aqui em forma de gráfico do que está aqui em cima. E aqui embaixo é uma dica assim, que eu sempre gosto de fazer. É vir na parte do fórum, que a gente vai ver o que outros investidores pensam, porque talvez o cara tenha um feeling ali, tenha alguma informação que você não saiba. Então a galera vai trocando ideia aqui, ó, eu vou de curião aqui mesmo, vou lendo aqui e tal. Tem vários aqui, ó, comentários. O Eduardo Cavalcante, que é o proprietário aqui do site, ele é muito participativo nos fóruns. O Arthur Svidzinski, que tem o canal do Asvid, até parabenizo o Arthur Svidzinski, um canal assim fantástico, faz umas análises fundamentalistas de relatórios, eu adoro assistir o canal dele. Vou até marcar você aqui, Arthur, um abraço no meu vídeo. Não tem conflito de interesse, tá, galera? Não tem patrocínio aqui, só tô parabenizando porque é um cara bom, acho que merece, né? E a gente vai olhando aqui as informações dos outros usuários. Isso aqui ajuda muito a gente ter uma percepção da empresa e ajuda
quando você vai estudar o relatório dela, você já tem diversas opiniões aqui que contribuem de forma assim fantástica para poder ler o relatório e entender qual que é o operacional da empresa, a forma que ela trabalha, certo? Então aqui eu dei uma mostrada para vocês como que a gente faz uma leitura da empresa, né? Aí eu vou até, para não ficar um negócio direcionado, eu vou abrir aqui a parte de ranking, que ele tem um ranking aqui avaliado, ó, ações mais bem avaliadas, fundos, stocks, rates, também tem a parte internacional. Vamos lá no ranking e vamos pegar uma empresa ruim, mal avaliada aqui no site. Eu vou rolar até o final dela. Vamos pegar as últimas lá. Ó, Azul, empresas de linha aérea, é complicado o setor da aviação. Lojas americanas eu não vou nem abrir, porque como ela teve essa fraude contábil, eu não sei se isso aí, aquela questão do risco sacado já foi passado para a CVM e foi atualizado nos dados contábeis da empresa. E como o site ele acaba puxando essas informações de lá, eu não vou me arriscar aqui. Vamos pegar a Azul, a antepenúltima empresa aqui em termos de classificação. Então vamos fazer a mesma leitura agora. Então eu tenho aqui uma empresa novamente de nível 2, ela tem tag along de 100% tanto nas ordinárias quanto nas preferenciais, ponto positivo, certo? Na parte aqui de endividamento, olha só. A gente tem aqui ó, o endividamento de 3 a 5 anos crescendo bastante, de 1 a 3 anos crescendo, de 1 ano crescendo e mais de 5 anos foi o que diminuiu. Então ela concentrou as dívidas aqui no meio, né? Ponto de atenção. Quando a gente vai aqui no lucro versus cotação, olha só a empresa, cotação dela subindo e o lucro caindo. Então ela passou no prejuízo aí, ó, a linha aqui do zero, tá aparecendo aqui, né? Eu acho que talvez não tá dando para ver, tá assim. Então ela passou no prejuízo durante um bom tempo aqui, desde 2017, aí 2010, não, tá sempre no prejuízo, né? Ó, tá sempre no prejuízo, ó, teve lucro 2017, 2018 prejuízo, 2019 prejuízo, tudo prejuízo. A gente olha os investidores, deu uma porrada aqui de 2018 a 2020, eu não sei por quê, porque o lucro versus cotação mostrando de 2019 a 2020 e a galera comprando, né? Vai entender cabeça de investidor. E uma empresa que o prejuízo dela aqui, ó, de 2018 até 2020, ele só aumentou, a gente saiu de 635 milhões para 10 bilhões de prejuízo. Quando você vai olhar lá na remuneração dos administradores, qual que foi a data? 2017 até 2020, né? Só foi pro buraco. Aí a gente vai lá na administração da empresa. Não, aqui é a parte de administração. Cadê a remuneração? Aqui. A gente vai aqui na remuneração. Olha que coisa interessante. A remuneração só aumenta 26 milhões, 27 milhões, 29, 42. Aí aqui deu uma corrigida e voltou a aumentar de novo. Então, galera, é um negócio assim complicado, né? A empresa está se afundando em prejuízo, a empresa está se afundando em dívida e a remuneração dos administradores está aumentando. É um outro ponto importantíssimo de se observar. Como que a administração da empresa está preocupada com essa empresa? Será que ela está preocupada só em receber salário? Então fica um negócio complicado, né? Salário aumentando e prejuízo e o lucro só indo pro talo. E a gente chegando naquele quadro lá final, olha só, lucro. Porra, só tive 2017 de lucro, o resto é tudo prejuízo. Como que você vai investir numa empresa dessa? Não tem lógica. Patrimônio líquido dos acionistas indo pro barro. E a diretoria aumentando o salário, entendeu? Então vale a pena dar essa observada. Olha a dívida líquida sobre o EBITDA. O supra-sumo desse site aqui, galera, é que você consegue filtrar com 5 ou 10 minutos, você consegue descartar empresas que são, do ponto de vista fundamentalistas, empresas horríveis, de empresas que são muito boas para poder depois se aprofundar. Então a gente ficou um bom tempo aqui já nessa parte fundamentalista, né? E agora, para fechar o vídeo, eu vou falar a ideia, o que eu sugeri. Eu peguei aqui, por exemplo, Taesa, dando uma olhada nas opções dela, eu vi uma opção que foi negociada no dia 1/3 de 2023. Era uma opção de strike 35,75, conforme vocês estão vendo aí na tela.
Deixa eu ver se a minha imagem está atrapalhando alguma coisa aqui. Não, não está. Certo? Essa essa opção ela foi negociada a 1,77 e no dia que ela foi negociada, o preço de Taesa variou entre 35 e 48, teve uma média ali de 35,64, chegando no fechamento a 35,63. Vamos considerar o preço médio aqui. Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Ao invés de eu pegar, vamos supor que esse preço aqui de 35,64 seja uma queda, Taesa é uma empresa boa e eu decido investir nela. Ao invés de eu pegar e investir e comprar 5 mil reais de Taesa a 35,64, que vamos ver quanto que vai dar. Vai dar aqui, se eu pegasse 5 mil e dividido por 35,64, eu vou estar comprando 140 Taesas, né? 140 ações aí, 100 no lote padrão e 40 no fracionário. Aí o fracionário ele acaba que ele dá um preço diferente, né? Mais 140, beleza. Se eu pegar e somar 35 com 64 mais 1,77. Então, aqui o meu preço médio ele fica de 37,41. Por quê? Se eu pagar 1,77 aqui, eu só começo a ter lucro em Taesa após esse valor de 37,41. Porque a Cal ela me dá o direito de comprar o ativo. Então eu vou estar garantindo o meu direito de comprar Taesa a 35,75. Aí você pode falar assim, pô, mas você quer comprar por 35,75 algo que custe 35,64? Sim. Só que eu tenho um vencimento aqui para 21/7/2023. No dia que eu olhei essa estrutura, estava dando mais ou menos 91 dias úteis. Ao invés de eu pagar R$ 35 por ação, eu vou pagar somente R$ 1,77. E ao invés de eu comprar 140, porque opções a gente não compra 140, aqui eu posso fazer de duas formas. Ou eu alavanco e compro, por exemplo, 200. Eu vou comprar 200 vezes 1,77. Eu vou gastar R$ 354. Só que o meu capital, eu não tenho capital suficiente para assumir essas 200 opções. Uma parte disso aqui eu estaria especulando. Ou vamos fazer de uma forma mais conservadora, uma forma mais tranquila. Eu vou comprar somente 100 vezes 1,77. Eu garanti aqui, por R$ 177, um lote padrão de Taesa a 35,75. Beleza? Eu tenho 5 mil reais. Eu vou pegar os meus 5 mil reais agora e vou diminuir desses 1,77 que eu acabei de gastar para comprar essas 100 opções de Taesa. Então, 1,77. Me sobrou aqui 5 mil menos 177. Me sobrou aqui R$ 4.823. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses R$ 4.823 e vou aplicar na renda fixa, bebê. Se a gente fizer as contas baseado na taxa de juros atual de 13,65, quando chegar no vencimento dessa opção, que eu vou ter que assumir o ativo, esse 4.823 ele vai ter virado 5 mil reais. Entendeu? Ah, eu tô com medo de investir, eu tô com medo de chegar lá e mudar os juros. Eu, contrato uma renda fixa pré-fixada. Se a gente entra aqui no site, eu já deixei pronto aqui, né? O app Renda Fixa, eu filtrei aqui com menos de 180 dias e coloquei aqui pré-fixado. Ele apareceu aqui, esse aqui do Banco Sofisa de 180 dias. Ele está pagando 15,50. Vamos ver quanto que é 15,50. Então, 180 dias são 6 meses, a gente já entra no imposto de renda aí de 20%, 15,50 vezes 0,80. Eu vou estar com 12,40. Ah, mas esse aqui são 180 dias, esse aqui é corrido, tá, galera? Não é útil, não. O outro lá era menos. Aí você vai ter que estruturar conforme o que você tem em tela, conforme o que você tem de opção. Aqui é uma sugestão só para vocês entenderem. Então eu peguei, comprei 100 opções, garanti as minhas 100 opções, peguei o meu capital excedente, apliquei na renda fixa. Dessa forma, o que acontece? Vamos aumentar a nossa tela aqui novamente. Eu não vou abrir a calculadora financeira aqui para a gente fazer cálculo de valor futuro, porque não precisa. Vocês já entenderam aí. Dessa forma, o que a gente acabou de fazer? A gente está exposto em qualquer alta que Taesa tiver até eu realizar o meu resgate. Se ela explodir o preço, essas opções vão valorizar bem. Se eu quiser, eu posso até realizar esse lucro ou não, fica a critério de vocês.
Se ela pagar dividendos, eu vou garantir. Se ela distribuir bonificação, eu vou garantir, porque isso tudo ele desconta do preço da opção. Tem um valor lá das bonificações, o valor do dividendo, isso tudo vai baixando nosso strike. Se daqui para lá ela pagar, sei lá, R$3 aí de dividendos entre bonificação, JCP, qualquer outra coisa, vai diminuir R$3. E, pô, você fala assim, mas tá, mas é meio sem sentido isso aí, né? Você comprou a menos e você vai segurar até lá, se ela subir, você vai vender. Eu não consegui entender ainda. Então, galera, você fazendo dessa forma, você consegue travar o preço de compra, você não vai perder dinheiro, porque o seu dinheiro vai estar rendendo. Seria como se você tivesse comprado os 100 ativos até hoje, você gastou apenas R$177. Quando chegar lá no vencimento dos ativos, das opções, e se Taesa estiver valendo R$25, pô, você ia ter comprado ela 35 aquele dia, e agora, se o ativo é bom, você pode comprar ela 25. Olha que bacana. Pô, o ativo é bom, você deveria ficar feliz porque ela caiu. Você vai conseguir comprar muito mais barato, mantendo o mesmo capital. Ah, agora se Taesa subiu para R$60, você vai ter o direito de comprar 35 com seus R$5.000 ali, entendeu? E a diferença, aí você pode optar. As outras 40, tenta comprar, ver o que dá, vai dar 130, vai dar 30, 20, não sei. Né? Mas a ideia aqui é que você protege o capital, garante o direito de compra, podendo aí fazer uma especulação no curto prazo e tendo a possibilidade de comprar muito mais barato no futuro. Agora vocês imaginam a gente fazendo isso aí todo mês. Até que apareça uma... Cara, a oportunidade ela não aparece todo dia, não. Às vezes vai passar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e não apareceu uma oportunidade boa no ativo que você quer. E o seu dinheiro ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses rendendo. Entendeu? Vai chegar lá, você vai ter um valor maior, você vai ter um poder de compra maior. Ah, eu quero travar meus juros. Quero aplicar numa renda fixa pré-fixada. Pô, beleza. Só que você está correndo risco de mercado. Você está correndo risco de marcação a mercado. Se por acaso o juro subir, você vai ter prejuízo. Eu acho interessante, dinheiro disponível sem risco, é o Tesouro Selic, que é dos três, é o que tem o menor risco aí de crédito, menor risco de mercado. O risco de liquidez basicamente é o mesmo, né? Todos eles têm liquidez diária. Mas essa questão do risco de mercado é importante. Entenderam, galera? Então, vocês percebam que não é uma coisa correria, a gente não precisa de pressa. Pode fazer tranquilo, estuda, define, aplica o dinheiro, espera o momento certo. O próprio Luiz Barsi, ele tinha uma expressão que ele falava, eu não sei se ele falava boca de jacaré, alguma coisa assim, que tem quando o jacaré ele fica na beira da água ali com a boca aberta, esperando a presa, ou fica quietinho ali, né? Fica esperando, na hora que a presa passa, ele pau, dá o bote certo. Então a gente aqui nos investimentos é da mesma forma. E você tem o potencial para fazer isso aumentando o seu retorno, aumentando o seu patrimônio, não perdendo o poder de compra e aguardando o melhor momento. Todo mundo que compra uma ação, principalmente quem é novo na bolsa, e compra a ação e a ação derrete 10, 15, 20%, a pessoa se frustra, vai chegar e vai vender fundo e não vai conseguir rentabilizar a carteira. A gente fazendo isso aí, a gente já começa a acostumar com o movimento de mercado, a gente começa a acostumar com essa variação, pega os melhores momentos e podem ter certeza que os lucros futuros, a gente seguindo esse tipo de estratégia, ele vai ser muito maior do que você ficar preocupado com 1%, 2% ali todo dia não, né? Fazendo essas operações aí de curto prazo, essas operações de entrada e saída, que só promove giro de carteira, paga taxa, paga imposto de renda, paga isso, paga aquilo. Fechou, galera? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria passar esse modo de pensar mais tranquilo para a gente poder estruturar de forma que você faça o melhor investimento possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!